Então, gente, nós vamos corrigir aí a lista sobre MRU. V, né? Movimento retilíneo uniformemente variado. Primeira questão da FUVEST. Na figura a seguir estão representadas as velocidades em função do tempo desenvolvidas por um atleta em dois trechos, A e B, para uma corrida de 100 metros rasos. Então, o que eu falei com vocês? A primeira coisa que a gente tem que observar quando pega um gráfico é do que versus o que ele é. Ele é de velocidade em função do tempo. A gente está vendo que o A aqui de baixo, ó, vou colocar o A de vermelho aqui. O A, primeiro ele desenvolve um movimento acelerado, né, aumentando a velocidade, movimento variado, e depois um movimento retilíneo e uniforme. E o B também, primeiro um movimento acelerado e depois um MRU, a velocidade sempre um valor só. Aí ele pergunta: com relação aos tempos gastos pelo atleta para percorrer os 100 metros, podemos afirmar que aproximadamente. Então, eles gastaram 12 segundos, os dois, certo? Para percorrer os 100 metros. Só que a velocidade deles foi diferente, né? Ou melhor, não é que eles gastaram 12 segundos. Esse gráfico mostra os 12 segundos do movimento. Mas a gente tem que saber se eles percorreram mais ou menos analisando o movimento de cada um, ok? Então, vamos analisar primeiro o movimento do A. O movimento do A, ele ficou 0, 2, aqui é 3, ok? Então, até aqui, ó, o A, até aqui, ele desenvolveu um movimento variado. Então, o carro A, de 0 a 3 segundos, ok? Vamos ver qual foi a aceleração dele. Como que eu calculo a aceleração num gráfico velocidade vezes tempo? Esse pedaço aqui, ΔV sobre ΔT. O ΔV foi 10 menos 0, dividido pelo tempo, 3 menos 0. Então, a aceleração dele, nesse primeiro momento aqui, foi de 10 terços, que é 3,33, não é isso? Metros por segundo ao quadrado. Depois de 3 a 12 segundos, o A ficou com uma velocidade, desenvolveu um MRU, com uma velocidade de 10 metros por segundo, ok? Então, o que eu posso fazer? Eu posso ver, a melhor forma de eu ver isso aqui é eu calcular a velocidade média de A e a velocidade média de B, para me ver quanto tempo cada um vai gastar para os 100 metros rasos. O que é velocidade média? Velocidade média é distância total percorrida pelo tempo total gasto. Então, nem precisava dessa aceleração aqui, tá? Não tem problema, já calculei, mas nem precisava. Então, eu preciso descobrir a distância total percorrida por A nos 12 segundos e a distância total percorrida pelo B nos 12 segundos. O que é distância? Como que eu acho distância num gráfico V versus T? Basta eu calcular a área. Então, a distância de A é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Base maior, 12, mais base menor, vai de 3 a 12, então é 9. Né? A base menor é essa aqui, ó. Vai de 3 a 12, 12 menos 3 dá 9. Vezes a altura é essa aqui, vezes 10, dividido por 2. Então, aqui vai dar 5. Então, distância de A vai ser 12 mais 9, 21. 21 vezes 5, acho que dá 105. 105 metros. Então, qual que é a velocidade média de A? É a distância total pelo tempo total. Então, é 105 dividido pelo tempo total, que foi 12. Então, a velocidade média de A, 105 dividido por 12, foi 8,75 metros por segundo. Então, essa é a velocidade média de A. Vamos calcular a velocidade média de B. A velocidade média de B vai ser o quê? A distância total de B. Qual que é a distância de B? Vou ter que fazer assim. Distância de B. Qual que é a figura B? Vou pôr de azul aqui, ó. Figura B é essa, ó. Também é um trapézio. Então, base maior, 12, mais base menor, 4 menos 12, então dá 8. Ou 12 menos 4. Vezes a altura, que é os mesmos... Agora, a altura aqui, ó, é 11. Atenção nessa altura. 10, 11. A altura aqui do B é 11, dividido por 2. Distância de B vai ser 20... 12 mais 8, 20. 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 11, 110 metros. Então, qual que é a velocidade média de B? É a distância total
pelo tempo total. É 110 dividido por 12. Então, nos 12 segundos, o A andou 105, o B andou 110. Então, o B está mais rápido, né? Porque ele andou mais do que o A no mesmo intervalo de tempo. Então, vai dar 110 por 12... vai dar 9,16. 9,16 metros por segundo é a velocidade média de B. Só que ele tá querendo saber o tempo. Ó, com relação aos tempos gastos pelo atleta para percorrer os mesmos 100 metros, podemos afirmar que é aproximadamente. Então, esse gráfico ele não está falando só de 100 metros, né? Porque o A, 105 metros em 12 segundos e o B, 110 metros em 12 segundos. Esse gráfico está te dando a velocidade em função do tempo, porque os corredores não param instantaneamente, né? Depois que eles passam a linha de largada, eles ainda dão alguns passos. Por isso, 105, esse aqui andou 5 metros a mais, esse 10 metros a mais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver o tempo que cada um gastou para percorrer 100 metros. Então, para percorrer os 100 metros, o tempo de A foi o quê? Foi a distância de A dividido pela velocidade média de A. Qual foi a distância? A distância é o 100, né? Porque 100 metros, ó, 100 metros. Dividido pela velocidade média. Qual foi a velocidade média do A? 8,75. Então, olha o tempo que o A gastou para percorrer os 100 metros. É 100 dividido por 8,75, que vai dar 11,4. 11,4 segundos. Agora, vamos ver o tempo do B. É a distância do B dividido pela velocidade média do B. A distância é os 100 metros para os dois. E a velocidade média, 1,16. 100 dividido por 1,16. Vai dar 8,62. Não é isso mesmo? 100 dividido por 9,16. Não, 10,9. Fiz conta errada. 10,9 segundos. Então, o que acontece? Quem que gastou menos tempo? O B. Aproximadamente meio segundo, ou 0,4 aqui por causa das casas decimais, né? Então, com relação aos tempos gastos pelo atleta para percorrer os 100 metros, podemos afirmar que aproximadamente no B levou 0,4 segundo a menos que o A. Vamos ver se tem algum com 0,5. No A levou 0, não. No B levou 1 segundo a menos, não. No A levou 0,4 a menos que o B, não. O A levou mais. No A e no B levou o mesmo tempo. Então, a resposta certa é a letra A. Ok? Aproximadamente 0,4 segundos a menos do que o B. Então, gente, a melhor forma aqui é a gente calcular a velocidade média. Como que eu calculo a velocidade média? Eu preciso de saber a distância total percorrida dividido pelo tempo total gasto. Com a velocidade média, porque a gente viu que aqui eles não andaram só 100 metros, né? Eles andaram mais. Com a velocidade média, a gente estipula o tempo que cada um gastou no percurso, ok? Segunda questão. A velocidade em função do tempo de um ponto material em movimento retilíneo uniformemente variado, expressa em unidades do SI. SI é metros por segundo, ok? É V igual a 50 menos 10T. Pode-se afirmar que no instante T igual a 5 segundos. T igual a 5 segundos. O que a gente vai ver? O que eu tenho que tirar de dados aqui? A equação original é V igual a VO mais AT. Então, eu sei que VO é igual a 50 metros e a aceleração aqui é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Só que de cara, eu já vejo que é um movimento progressivo, porque a velocidade é positiva, e é um movimento retardado, porque V e aceleração têm sinais opostos, ok? Então, o que ele quer? No instante t segundo, esse ponto material tem. No instante t igual a 5 segundos, vai ficar V é igual a 50 menos 10 vezes 5. V é igual a 0. 50 menos 50, 0 metro por segundo. Então, nesse instante, o carro para. Então, ele é um movimento que está com velocidade inicial de 50 metros por segundo e ele está freando a menos 10 metros por segundo até parar com uma velocidade de 0 metro por segundo em 5 segundos. Então, vamos ver o que ele está querendo. Em 5 segundos, a velocidade e a aceleração são nulas? Não, a aceleração não é nula, somente a velocidade. Velocidade é nula e daí em diante não se movimenta mais? Não, porque ele tem aceleração, a velocidade é nula e depois ele vira o carro e começa a andar pelo contrário. Vai dar menos 10, menos 20, menos 30.
Lembrando que o velocímetro não marca velocidade negativa, esse menos está indicando que o carro está voltando. A velocidade é nula e a aceleração é menos 10. A velocidade é nula e a aceleração é menos 10, verdade. Opção correta, letra C. A velocidade é nula e ele começa um movimento a partir daí retrógrado. Um automóvel trafega em uma estrada retilínea. No instante t igual a 0, os freios são acionados, causando uma aceleração constante até anular a velocidade, como mostra a figura. A tabela mostra a velocidade em determinados instantes. Então, olha para vocês verem, 0, 2 segundos foi de 15 para 11. Depois de 2 para 3 foi de 11 para 9. Então, aqui variou 2 segundos e variou 4. Aqui variou 1 segundo só e variou 4 de novo. Ou melhor, 4 não, né? Variou 3. Então, não está uniforme, a aceleração não está constante. Com base nessas informações, são feitas algumas afirmativas a respeito do movimento. O automóvel apresenta uma aceleração no sentido do deslocamento. A velocidade não está diminuindo, então a aceleração é contrária à velocidade. Então, não é no sentido do deslocamento. Então, esse é falso. Ok? O automóvel apresenta uma aceleração contrária ao sentido do movimento, para frear ele. O deslocamento do veículo nos primeiros 2 segundos é 34 metros. Então, vamos ver qual foi o deslocamento dele nos 2 primeiros segundos. Então, vamos tirar os dados aqui. Ó. O VO dele é 15 metros por segundo. O V final, em 2 segundos, a velocidade final dele é 11 metros por segundo. Então, vamos achar a aceleração. V igual VO mais AT. V final 11, VO 15 mais A vezes 2. Então, vai ficar assim, ó, 2A é igual a 15 menos 15 mais 11. Então, A é igual a menos 4 por 2, A é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Não é isso? Olha, 2A, 15 menos 11, isso mesmo, menos 2 metros por segundo. Com essa aceleração, qual vai ser a velocidade, qual vai ser a distância percorrida? D igual VOT mais 1 meio de AT quadrado. D, VO, 15, tempo de 2, meio de A, que é menos 2, e o tempo, que é 2 ao quadrado. D igual 15 vezes 2, 30. Aqui eu cancelo, menos 2 vezes 2, 4. Então, a distância percorrida foi de 26 metros. Então, esse é falso. A aceleração do veículo é menos 1 metro por segundo ao quadrado. A aceleração do veículo não é menos 1,2, não. A aceleração é menos 2 nos 2 primeiros segundos. Depois a gente não sabe quanto que ela é. Aí eu tenho que calcular aqui de novo. A aceleração não é constante. A velocidade varia de modo inversamente proporcional ao tempo decorrido. À medida que o tempo vai passando, a velocidade vai diminuindo. Isso é verdade, porque é um movimento retardado. A velocidade do veículo se anula em 7,5 segundos. Vamos ver quanto que ela se anula? A equação é V igual VO mais AT. Então, V igual VO, que é 15. Vamos só ver aqui. Menos 2T. Então, quando que a velocidade se anula? V é igual a 0 depois de quanto tempo? 0 é igual a 15 menos 2T. 2T é igual a 15, T é igual a 7,5, que é 15 por 2. Ou seja, depois de 7 segundos e meio, a velocidade se anula, verdade. Certo? Então, estão corretas, né? A número verdadeiro e verdadeiro. Estão corretas a número 4 e a número 5. Então, 4 e 5, resposta certa, letra D. Ok? Próxima questão, número 4. A aceleração de um móvel que parte do repouso, então VO é igual a 0, varia com o tempo de acordo com o gráfico. Atenção no gráfico, a aceleração é em função do tempo. O instante contado a partir do início do movimento no qual o móvel para é. Essa aqui, presta atenção, que esse aqui é um gráfico mais incomum e mais difícil. O que eu posso tirar desse gráfico? Eu tenho que analisar o movimento. Então, olha, de 0 a 5 segundos, o carro está num movimento retilíneo uniformemente variado, com uma aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. De 5 a 8, ele está com uma aceleração zero. Ou seja, ele está com uma aceleração zero, significa que ele está em MRU.
E depois ele está com uma aceleração negativa, ele fica um tempão com uma aceleração negativa. Então, quero saber aonde que ele parou. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que analisar cada movimento, certo? Aqui, olha, ele está com uma aceleração positiva e aqui uma aceleração negativa. Quer dizer, ele deve estar acelerando, fica com velocidade constante, depois a aceleração fica negativa, ele pisa no freio até ele parar. Eu quero saber depois de quanto tempo que ele para. Então, o que eu posso tirar de um gráfico aceleração em função do tempo? Eu posso tirar a variação da velocidade, não é isso? Então, aqui, olha, a área aqui desse gráfico é igual a ΔV. Então, vamos lá, olha. Nós vamos ter que dividir esse movimento, ok? Então, vamos lá. De 0 a 5 segundos. O ΔV é igual à área do gráfico, que é base 5 vezes 4. As unidades estão ok. Então, o ΔV foi 20 metros por segundo. O VO era 0. ΔV não é V menos VO? Então, se VO é 0, ΔV é 20 menos 0, então o V é 20. Ok? Então, presta atenção. Nesse ponto, ele tem uma velocidade de 20 metros por segundo. Nesse ponto, ele tem um VO de 0 metro por segundo, porque ele sai do repouso. E o ΔV aqui foi 20, mas ele saiu do repouso, ΔV é V menos VO, então o VO aqui é 20. Então, ele chega aqui com 20 metros por segundo. Ele fica quanto tempo com 20 metros por segundo? Ele fica, de 0 a 5, ele está em MRUV. De 5 a 8, de 5 a 8 segundos, ele está em MRU com velocidade igual a 20 metros por segundo. Ok? Aí ele fica esse tempo aqui. Depois ele anda esse tanto aqui, ó. A partir daqui, ele tá com uma velocidade de 20 metros por segundo e com uma aceleração, então, de 8 em diante. O que ele tem? Ele tem um VO de 20 metros por segundo e uma aceleração de menos 2 metros por segundo. Eu quero saber quanto tempo ele vai gastar a partir daqui para ele ter uma velocidade final de 0. Ele quer que ele para. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar na fórmula. V igual VO mais AT. Eu quero que ele para, 0. O VO dele é 20, porque ele vem com movimento retilíneo uniforme. Menos 2 é a aceleração. Então, 2T igual a 20, T igual a 10 segundos. Então, ele vai parar depois de 10 segundos. Aqui já passaram 8. Então, a hora que tiver aqui no 8 mais 10, 18 segundos. Aqui ele vai parar, ó. Certo? Depois de 10 segundos, a partir do 8 é que ele para. Então, o tempo total é o quê? É 8 segundos mais 10 segundos. O tempo total para ele parar é 18 segundos, letra E. Então, gente, a gente tem que prestar atenção. A gente tem que analisar o movimento. Então, esse aqui é um movimento variado, em que eu descubro o ΔV pela área do gráfico. Então, eu descubro a velocidade que ele chega aqui, porque eu sei que a inicial é 0, então o ΔV é o próprio V. Então, ele chegou aqui com 20 metros por segundo. Ele fica com essa velocidade constante, aceleração 0. Então, de 5 a 8, ele está com MRU, uma velocidade de 20. De 8 em diante aqui, aceleração negativa. Então, o VO dele, ele chegou aqui com 20, uma aceleração de menos 2. Eu quero saber depois de quanto tempo ele para. V final igual a 0. Eu vi que são 10 segundos. Só que ele quer um instante contado a partir do início do movimento. Então, é 10 mais os 8 que já tinha passado. 18 segundos. Ok? É uma questão considerada nível mais difícil. Então, presta atenção aí que um gráfico aceleração versus tempo, a área me dá a variação da velocidade. 3 carros A, B e C trafegando numa avenida reta estão lado a lado quando o semáforo há uma distância de 55 metros à sua frente. Sabendo que o gráfico a seguir mostra a variação da velocidade dos veículos a partir desse momento, é correto afirmar que irá ou irão ultrapassar o sinal somente o carro. Então, vamos lá. O A, basta eu calcular a distância percorrida. Distância de A é, vamos lá, ó, a base 6 vezes a altura sobre 2. Então, vai ficar 3 vezes 2, 60 metros. Então, A ultrapassa.
ok? A ultrapassa, ele para só, a velocidade em função do tempo, a distância me dá, a área me dá a distância. Então, estou calculando a área. Então, ele para em 6 segundos aqui, vai percorrer 60 metros, passou o sinal. Vamos ver o B? O B é o pontilhado, não é? É. O B é o pontilhado. Distância de B é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Base maior do B foi 8, mais base menor, 2, vezes a altura, 10 sobre 2. 8 mais 10, 10 vezes 10, 100 por 2, 50 metros. Não ultrapassa. E o C? O C é esse aqui, ó. Esse triângulo. Base, 4, vezes a altura, 20 sobre 2. 4 vezes 20, 80 por 2, 40, né? 40 metros. Então, também não ultrapassa. Então, apenas o A é quem ultrapassa o sinal. Então, esse é fácil, né? Só lembrar que no gráfico velocidade em função dos tempos, a área do gráfico me dá a distância total percorrida. Questão 6. Em um teste, um automóvel é colocado em movimento retilíneo uniformemente variado a partir do repouso, então VO é igual a 0, até atingir a velocidade máxima. Um técnico constrói o gráfico onde se registra a posição do veículo em função da velocidade. Através desse gráfico, pode-se afirmar que a aceleração do veículo é. Então, presta atenção, gente. Olha que gráfico diferente esse, hein? A gente tem agora a posição em metro em função da velocidade em metros por segundo. A gente nem estudou esse gráfico. Ok? Então, cuidado para não achar que a posição é em função do tempo. Ele tem a posição em função da velocidade. E ele saiu da velocidade inicial 0, certo? Velocidade inicial é 0. Vamos ver o que eu posso tirar de dados então, porque eu não sei nada mais desse gráfico. Eu coloquei aqui inclinação, mas a inclinação dele não me dá nada, né? Me dá o ΔX dividido pelo ΔV, que não é nenhuma fórmula. Então, não é por aí que a gente vai analisar. Então, por isso que eu falo com vocês, a primeira coisa quando pegar um gráfico é analisar os eixos. Porque esse exercício, por exemplo, a primeira vez que eu peguei ele, o que eu fiz? Eu já fui calculando a inclinação para achar qual que era a velocidade. Mas esse gráfico não é de x em função do tempo. Então, presta atenção, ele é de x em função da velocidade. Então, não dá para me analisar nada, nem a área, nem a inclinação dele aqui. Tá ok? Então, vamos analisar, tirar os dados do gráfico mesmo. Qual que é o VO? Falou que partiu do repouso, então VO é 0. Qual que é a posição inicial? Tá aqui, ó. Posição inicial SO é 0. Qual é a posição final? Posição final dele, S. O S dele é 9 metros, ok? Qual a velocidade final dele? Velocidade final dele, ó, é 6 metros por segundo, né? E ele não dá o tempo. Ele não dá o tempo, ele só dá a função da velocidade do percurso, da distância percorrida. Então, ele não dá o tempo e ele quer saber qual que é a aceleração. Então, qual equação que a gente pode usar? A gente pode usar de Torricelli, porque a gente não tem o tempo, que fala que V ao quadrado é igual VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes D, certo? Qual que foi a distância percorrida? Ele saiu do 0 e foi para o 9. Então, a distância percorrida é o S menos o SO. É 9 metros no final. Então, V final ao quadrado. V final é 6. 6 ao quadrado. VO é 0. Mais 2A, eu quero descobrir a distância 9. Então, vai ficar 6 vezes 6, 36 é igual. 2 vezes 9, 18A. A é igual a 36 sobre 18, que vai dar 2 metros por segundo ao quadrado, letra B. Então, prestem atenção nesse gráfico para não cair na armadilha. Primeira coisa, gente, prova do Enem, pegou um gráfico, antes de ler aquele enunciado gigante, que é o comum nas questões do Enem, analisem o gráfico. Vocês vão ganhar muito tempo, ver o que versus o que é o gráfico, e o que você pode tirar de informação dele. A partir daí, vocês leiam a questão. Combinado? Então, vamos para a próxima questão, questão de número 7. Número 7. Um carro está andando ao longo de uma estrada reta e plana, sua posição em função do tempo está representada neste gráfico. Posição, tempo. Agora sim, a inclinação, a tangente me dá a velocidade. Então, eu tenho aqui uma velocidade, aqui outra e aqui outra. O
que acontece aqui? Aqui é uma reta na horizontal, a inclinação é zero, então aqui a velocidade é zero. Quem tem a reta mais inclinada, A ou C? Quem que está mais em pé? O A. Então significa que a velocidade de A é maior do que a velocidade de C e C é maior do que B, não é isso? Então a opção correta é velocidade de A é menor do que B? Não. Velocidade de B é menor do que C, verdade. A B é menor de todas, que é zero. E de C é menor do que A, verdade. Opção correta, letra B, que satisfaz isso daqui. Ok? Número 8. Considere os gráficos a seguir. Espaço em função do tempo, tá aqui. Então, nós temos um gráfico, nós temos dois tipos de movimento, observe. Aqui, posição versus tempo, a inclinação me dá a velocidade. Observem, tracem as retinhas. A hora que ele chega aqui, ele tem uma velocidade de zero. O primeiro movimento dele, vamos analisar. Ele está voltando na trajetória, olha, ele sai de uma posição grande e vem voltando. Então, ele é um movimento retrógrado, ok? Chegou aqui, ele parou e começou a ir. Então, ele parou e inverteu o sentido do movimento. Então, primeiro ele era retrógrado, ele estava voltando, agora ele está indo. Então, aqui o movimento é progressivo. Agora, vamos analisar a velocidade. A velocidade tem uma inclinação grande e para. Se um carro para no final, ele só pode estar pisando no freio, porque para ele parar, ele tem que pisar no freio. Então, ele é retrógrado e retardado. E aqui ele está parado, ele vai começar a andar, ele só pode ser o quê? Acelerado. E realmente, olha, a inclinação, se eu for traçando, ela vai aumentando. E a inclinação me dá a velocidade. Então, ele é retrógrado porque ele está voltando na posição. E ele é retardado porque a velocidade dele chega aqui e para. E aqui ele é progressivo porque ele está indo. E ele é acelerado porque ele está parado. Ele só pode acelerar para ele continuar andando. Agora vamos analisar esse movimento aqui da velocidade. Agora o gráfico velocidade em função do tempo. Nesse caso, ele tem uma velocidade de 10 e chega aqui a velocidade dele é zero. Então aqui V igual a zero. Então ele parou em 2 segundos, igual a esse daqui. O movimento aqui, como a velocidade é negativa, esse movimento então é retrógrado, porque a velocidade é negativa. E ele sai de uma velocidade de 10, porque o velocímetro não marca menos 10, e chega aqui e para. Se ele para no final, é porque o movimento é retardado. Para ele parar, ele tem que pisar no freio. Se ele está parado, ele vai começar a andar, ele tem que ter o quê? Um movimento acelerado. Esse movimento aqui é acelerado. E a velocidade é positiva, então ele é progressivo. Então, observem, retrógrado e retardado, retrógrado e retardado. Progressivo e acelerado, progressivo e acelerado. Então, esses dois gráficos podem se tratar do mesmo movimento, os tempos estão iguais, ó. Agora, vamos ver a aceleração. Qual foi a aceleração aqui? Olha, a aceleração aqui foi 10, né? Foi menos 10, ou melhor, foi 0 menos o menos 10, porque a final foi 0. A velocidade final, se eu analiso só a metade do movimento aqui, a velocidade final dele aqui, ele para aqui, então é velocidade final 0 menos o menos 10, dá 10, dividido por 2 dá 5. Se eu analiso esse movimento aqui, a velocidade dele foi 10, a final 10, a inicial 0. Então, 10 menos 0, 10, dividido por 2, 5. Então, a aceleração é 5 metros por segundo. Sempre 5 metros por segundo. Por quê? Porque o movimento é uniformemente variado, a aceleração é constante. Então, todos os três gráficos representam um único movimento. Somente 1 e 2 pode representar o mesmo movimento? Não. Somente 1 e 3? Não. Somente 2 e 3? Não. Os três representam o mesmo movimento. Tá certo? Então, como é que é esse movimento? Vamos descrever naquele exemplo que eu dou sempre, Bom Sucesso, Nepomuceno. Ele está voltando, então eu tô vindo lá de Nepomuceno para Bom Sucesso, ok? Cheguei aqui no portão da minha casa, parei, então meu movimento é retardado, porque eu vou pisar no freio, parei. Depois virei o carro, esqueci alguma coisa lá, virei o carro, acelerei e comecei a ir de novo. Tá certo? Então, um movimento retrógrado e retardado, porque eu estou na volta, eu paro, e depois eu começo a ir, começo a acelerar. Sempre com uma aceleração constante, nesse caso que foi de 5. A aceleração, como é que eu olho ela? Pela inclinação do gráfico velocidade vezes tempo, ó. Variou 10 em 2 segundos. Variou 10 em 2 segundos. Ah, Pauliane, mas aqui vai dar negativa. Não, gente. A inicial dele é menos 10. A final dele é quando ele para. É 0.
e o tempo que ele gasta é 2. Então, a aceleração é ΔV sobre ΔT, é o quê? É o final menos o inicial. Quem é o final? É o 0, menos o menos 10. Então, olha para vocês verem, 0 menos com menos dá mais. Então, é 5 mesmo. A gente pode ter a falsa sensação de que tinha que ser menos 5. Não. Porque quando ele é retardado, a aceleração e a velocidade tem que ter sinais contrários. Se a velocidade é negativa, a aceleração tem que ser positiva. E quando ele é acelerado, a velocidade e a aceleração tem que ter mesmo sinal. Se a velocidade está positiva, a aceleração tem que ser positiva. Ok? Então fiquem atentos nas informações aí, hein? Isso aí pega. Número 9. O gráfico a seguir representa os movimentos de dois móveis A e B. Observando o gráfico, pode-se afirmar que. Primeira coisa, vamos analisar antes de ler. Primeiro, o A, um gráfico posição versus tempo, que ele tem uma reta inclinada. Então, aqui o movimento dele é o quê? MRUV. É um movimento retardado, que é que ele para e depois ele começa a acelerar. Ok? Então, é um movimento MRUV com aceleração constante. O MRUV tem aceleração constante. Agora, olha o movimento B. Ele não é uma curva, ele é uma reta inclinada. Esse gráfico de reta inclinada é um gráfico de MRU para posição versus tempo. Então, o A tem uma aceleração constante e o B é um MRU. O MRU, a aceleração é 0. Então, o que pode se afirmar? Que em T igual a 2 e T igual a 9... a velocidade do móvel A é igual ao do móvel B. Não, gente. Em 2 e 9 eles se cruzam, eles estão na mesma posição. Esse gráfico não é de velocidade, é de posição. Ou melhor, nem é isso, né? Em tempo igual a 2, aqui eles estão na mesma posição. Eles estão na mesma posição e não velocidade. Então, essa é falso. A aceleração do móvel A é sempre maior do que B. O A sempre tem uma aceleração constante, diferente de 0, e o B sempre tem uma aceleração de 0. Então, a aceleração de A sempre vai ser maior do que a de B, porque B não tem aceleração. Esse gráfico de posição vezes tempo, uma reta inclinada, é um gráfico de MRU. Para ser MRUV tem que ser uma curva. A velocidade do B em 2 é nula, a velocidade do móvel em A em 9 é 7, isso não é velocidade, isso é posição. Em T igual a 0, a aceleração é 16. Falso. Ok, gente? Então, a opção correta é a letra B. O A sempre tem maior aceleração do que B, porque B não tem aceleração. O gráfico do espaço em função do tempo de uma partícula está registrado a seguir. É correto afirmar. Espaço em função do tempo. Então, o que eu posso tirar de informação? Inclinação. Então, olha o que é os movimentos. Eu consigo ver os movimentos, olha. Olha, esse gráfico aqui, ele vai chegar aqui, ele para, aí ele começa a acelerar, depois ele diminui a aceleração, ele para de novo, aí ele começa a acelerar, diminui a aceleração, ele para de novo. Então, a gente tem um movimento aqui, gráfico posição versus tempo, é um movimento RUV, mas que, ou melhor, ele é um movimento, eu não sei se ele é uniformemente variado, né? Se bem que é, porque é uma curva, então ele é posso falar que ele é uniformemente variado. Só que ele fica aumentando e diminuindo a velocidade, porque olha aqui, ele diminui e para, ele aumenta, depois diminui e para, ele aumenta, depois diminui e para. Então ele fica pisando no acelerador e pisando no freio constantemente. É o que a gente faz quando a gente está viajando, a gente acelera, freia, acelera, freia, acelera, freia, ok? Então o que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar que a trajetória foi retilínea? Não, a gente não sabe se a trajetória foi retilínea. A gente pode afirmar que a velocidade foi sempre positiva? Não, porque quando ele está indo, a velocidade é positiva, mas quando ele começa a voltar aqui na posição, a velocidade é negativa. Então, isso eu não posso afirmar nem ver. E a aceleração? A gente pode afirmar que ela sempre foi positiva? Não, porque quando ele está... eu tenho que ver a aceleração com a... Eu tenho que ver a aceleração com a velocidade, né? Eu não sei o sinal da velocidade aqui, ele não me deu o sinal da velocidade, ele não me deu... Ou melhor, né? Eu sei, né? Aqui, ó, o movimento é progressivo, então a velocidade aqui é maior que 0, certo? Ele é progressivo e retardado. A aceleração aqui, então, tem que ser diferente. É menor que 0. Então, tem que analisar. Então, tem horas que a aceleração vai ser negativa, tem horas que ela vai ser... que ela pode variar. A aceleração foi sempre positiva. Não, aqui ela já foi negativa. Então, esse é falso.
A velocidade foi nula em 3 instantes. Aqui ele para, aqui ele para, aqui ele para. Essa é verdade. O movimento foi uniforme? Sem chance. Então, gente, esse aqui a gente pode ficar confuso entre C e D, mas é só eu analisar o primeiro movimento aqui, eu já vejo, ó. O movimento é progressivo porque ele está indo, então a velocidade é positiva. Só que ele é retardado. Quando ele é retardado, a velocidade tem que ser diferente da aceleração. Se a velocidade é positiva, a aceleração ficou negativa. Então a aceleração não é sempre positiva, ok? Ela vai ser negativa com um movimento uniformemente variado e uma aceleração negativa. Então é isso.